Olá, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma monitoria aqui. Eu sou o Thiago Nadur, monitor de Direito Processual do Trabalho. E hoje nós vamos tratar das provas no Direito Processual do Trabalho. A base está aqui, ó, são os artigos 818 a 821 CLT, 825, 830. Do CPC, subsidiariamente, como já aprendemos, 369, 373, 343, 464. Súmulas e OJs do TST também. No final dessa monitoria, também vou deixar à disposição todas as súmulas detalhadamente, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Quais são os objetivos da revisão de hoje? Entender o sistema probatório no processo do trabalho, que tem diferenças para aquele que a gente aprende no CPC. Diferenciar os meios de prova, testemunhal, documental, pericial, a confissão, dentre outros institutos do processo na fase instrutória. Dominar a distribuição e inversão do ônus da prova, muito importante para questões que a gente vê por aí recorrentemente caindo, e fixar as regras mais cobradas, em geral, na OAB e em concurso. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, antes da gente entrar em conceito e princípios, muito importante a gente conseguir se situar e saber onde a gente está na linha processual. Nós estamos bem na fase instrutória, logo após a fase postulatória. Então, a inicial, né, reclamação trabalhista, ela foi proposta, ela foi protocolada, agora nós estamos naquele segundo momento, que já é a audiência de instrução e julgamento. Então, o conceito. O conceito está previsto no artigo 369 do CPC. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos, ainda que não previstos em lei. Então, esse artigo do CPC, ao mesmo tempo, ele dá um recado para a gente, até para que a gente possa responder questões com segurança e com essa informação sempre em mente. Não apenas o rol previsto em lei é aquele que tem que ser seguido. A prova ela pode ser guiada também pela a criatividade do advogado dentro dos limites legais e morais, como diz o CPC. Então, não é um rol, portanto, números clausos, não é um rol taxativo, meramente explicativo, portanto. Então, nós temos aqui os principais princípios da instrução e das provas no processo trabalhista. O contraditório e a ampla defesa, a imediação e oralidade, a lealdade processual. São os principais. E nós vamos ver, ao longo de toda essa revisão, que esses princípios eles vão guiar todos os artigos de lei ou as interpretações feitas mediante súmulas e também para a solução de questões muito importantes, sempre pensarmos nesses princípios aqui. Bom, vamos lá. Ônus da prova. Muito importante sempre a gente lembrar que tem algumas pequenas diferenças em relação ao direito civil, e é o que nós vamos ver a partir de agora. Onde está previsto? Artigo 818 CLT e subsidiariamente pelo artigo 373 do CPC. Vamos lá. Qual é o ônus em regra? Reclamante. Ele deve provar os seus fatos constitutivos, os fatos constitutivos do direito do autor. Qual é o tipo de fato? É o direito que ele alega. O que ele alega
ele deve provar. Essa é a regra. Reclamada, ela deve provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. É a defesa, portanto, são e tentar desfazer o que o reclamante, geralmente é o empregado, geralmente o que o empregado alega. Então, nós temos as duas teorias que nós já conhecemos. Primeira é a estática, é a tradicional, o reclamante e o reclamado, né? Cada um o que alega tem que provar. Agora nós temos a conhecida teoria dinâmica do ônus da prova, que diz que o juiz pode inverter de acordo com as melhores condições de provar. É a inversão dinâmica das provas prevista no CPC. E a decisão, isso é muito importante a gente lembrar, a decisão de inversão do ônus da prova, ela deve ser fundamentada sempre e sempre também anterior à fase instrutória, sob pena de nulidade. Portanto, se depois da instrução a decisão for arguida ou for deferida ou pelo juiz, quando ela for feita de ofício, se for depois da instrução, é nulo. A outra parte pode pedir pela nulidade desse ato. E isso está presente no artigo 818, parágrafo 1º da CLT. Vamos lá. Primeira espécie de provas do rol, como nós dissemos, rol exemplificativo previsto na CLT. A primeira característica é aquilo que eu disse logo no começo. Algumas diferenças nós temos para o CPC pelos princípios que nós estudamos nas primeiras aulas de direito do trabalho. É mais simples, protege o autor, protege mais o empregado, então se preza pela simplicidade, pela celeridade, pela oralidade, então tem menos burocracia. Por exemplo, uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que não se precisa listar o rol prévio de testemunhas. Não precisa ser enviada a lista de testemunhas, ao contrário do que se exige o CPC. Mesmo após a reforma trabalhista, não mudou o que continha na CLT, que é essa regra: dispensa-se o rol prévio e também o juiz, de primeira vista, não precisa intimar. É o advogado da parte elenca a testemunha, ao convite da testemunha mediante advogado, ele pode intimar também a essa testemunha, mas, no entanto, em um primeiro momento, é uma coisa muito menos burocrática, até porque a ideia do processo do trabalho, como nós sabemos, é ser muito mais simples, mais rápido, porque muitas vezes também o trabalhador pode estar postulando pelo ius postulandi, pode estar postulando sem mesmo advogado. Então, a ideia é sempre que tudo no direito do trabalho seja mais simples. Isso é muito bom também quando a gente tiver dúvida em uma alternativa, lembrar, na hora de responder uma questão, lembrar que o direito do trabalho ele tem a permissão e ele tem em sua principiologia a simplicidade dos atos. Então, só vai ser necessária a intimação da testemunha se ela não comparecer e se ela realmente for necessária, se assim entender o advogado, se assim entender o juiz, se ela realmente for necessária para a produção daquela prova, ela será então intimada judicialmente, podendo ser até coercitivamente levada a juízo. E uma coisa também, que nós temos aqui que memorizar, que é diferente de todos os outros direitos processuais,
é o número de testemunhas. Ele é diferenciado a depender do rito que for seguido. Por exemplo, rito ordinário, máximo por parte de testemunhas, 3. No rito sumário, 2 testemunhas. E no inquérito de apuração de falta grave, 6 testemunhas. Tá? E a súmula 357 traz também algo muito importante. A testemunha com ação já contra o mesmo empregador, ela não é declarada suspeita. Então, não se pode contraditar, até se pode contraditar, mas o magistrado não irá declarar a suspeição de uma testemunha que tem ação contra esse empregador, salvo se preencher os outros requisitos, como, por exemplo, se for inimigo íntimo, amigo íntimo, aí sim, mas não será motivo de dispensa ou de alegação de suspeição de uma testemunha o mero fato de ela ter uma ação contra esse mesmo empregador. Isso é muito bom que nós memorizemos também. Prova documental prevista no artigo 830 CLT e, de forma complementar, nós temos os artigos do CPC, que você pode ver aí na tela, e é sempre bom, todos esses artigos que a gente revisa aqui mencionando, é a gente ler a letra da lei, porque muitas vezes a letra da lei vai cair na prova. Então, regras práticas a respeito dessa prova documental, uma prova especial de força, muitas vezes, de força, muitas vezes nós podemos dizer implacável, né, diante da documentação, salvo se houver algum pedido, alguma alegação de falsidade da prova, né, que pode ser feito também, como nós veremos. Mas, enfim, vamos lá. O documento ele pode ser uma cópia autenticada pelo advogado, não necessita mais que essa cópia seja autenticada em cartório. No entanto, o advogado que autenticar com a própria fé, ele corre todos os riscos que derivam da lei, né? Então, ele assume a responsabilidade pela autenticidade daquele documento que ele anexar que ele juntar aos autos. Bom, pode ser juntado depois da inicial ou da defesa somente se houver justo impedimento ou o documento se referir a fato posterior. Então, a pergunta seria mais ou menos em relação a isso assim. Depois da inicial, o autor ele pode juntar nova prova documental? Não. Depois da defesa, da contestação, reconvenção, pode o reclamado juntar novos documentos? A resposta é não. Agora, nós temos aqui as duas exceções. Só se houver um justo impedimento, ou seja, foi impossível que no tempo ele conseguisse produzir ou demonstrar essa prova. Um exemplo que eu escuto muito é assim: o documento não estava em posse da parte, portanto, é um justo impedimento, ele só conseguiu depois. Então, ele consegue ir aos autos do processo, se manifestar, justificar esse impedimento e, se justo, será deferido. Mas é uma exceção, a regra é que não. A hora de prova documental ser anexada, ser juntada aos autos, é na hora que você ou postula a sua inicial ou postula a sua defesa, se você for o reclamado. E se o documento se referir a fato posterior, nos termos do CPC, o juiz dará o valor e verá a possibilidade de incluir caso decisivo, caso realmente seja relevante para o julgamento e interpretação do caso concreto. Então, a regra é não, a prova documental
ela tem um momento dela, depois a preclusão consumativa, salvo justo impedimento, salvo documento se referir a um fato posterior. E isso, agora, que eu vou dizer, é referente à fase recursal e à produção ou a juntada de prova documental na fase recursal. É a súmula 8 do TST. Ela diz que a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação, desculpe, ou se referir a fato posterior à sentença. E aí vem aquele artigo do CPC, agora eu não me lembro qual é exatamente, mas que diz que, quando posterior à sentença, o juiz dará a relevância que achar melhor para a solução do caso. Então, a manifestação é aquele prazo de 5 dias, o prazo de manifestação da parte a respeito dos documentos juntados, né, atendendo ao contraditório, à ampla defesa, consenso, 15 dias. Então, prova pericial também tem suas nuances, tem suas diferenças no direito processual do trabalho. Nós veremos agora que está previsto no artigo 195, parágrafo 2º da CLT e também subsidiariamente, complementarmente, 464 do CPC. Quando essa prova é exigida via de regra? Quando depende-se de conhecimento técnico, ou seja, um médico, um engenheiro, um arquiteto e por aí vai. Mas tem casos obrigatórios. São 2 casos. Temos que guardar esses casos. Quando a prova pericial é obrigatória, insalubridade e periculosidade. Quando houver esses 2 pedidos, a perícia é obrigatória. No entanto, a perícia é dispensada de pagamento se houver pagamento espontâneo do adicional, nos termos da OJ 278, combinada com a súmula 453 do TST. Ou seja, se já se paga, há a presunção de que houve aceitação do pedido. Se houve aceitação do pedido, não há mais interesse na perícia. Pressupõe-se que está tudo certo já, portanto, nesse caso, se o empregador ele já paga espontaneamente esse adicional, não é necessário a comprovação ou a efetuação de perícia para se produzir essa prova, pois se pressupõe que já não há mais mérito a respeito disso para se decidir. É como se fosse uma espécie assim de aceitação tácita, né? De aceitação prática, feita na prática. E agora, é muito importante isso também, a respeito do adicional, entende-se a súmula 364 do TST, desculpe, proíbe o pagamento do adicional de forma fracionada. Não pode ser menor que 30%. Então, não se pode. Isso também é uma questão recorrente em provas. Pode-se pagar o adicional de forma fracionada? Não. É entendimento da súmula 364 TST. O juiz pode sim substituir a prova pericial por uma prova técnica simplificada. Se vocês, eu creio que já passaram pelo CPC, já estudaram, aqui segue o mesmo entendimento, a mesma inteligência do artigo 464, parágrafo 2º do CPC, sobre o qual, se o juiz entender que não há necessidade, até porque nós temos aqui no direito do trabalho o princípio da celeridade, né? Tratamos de verba alimentar. Então, se o juiz percebe que é possível uma prova técnica simplificada, que seria como se fosse um depoimento do profissional.
Em vez de o médico elaborar uma perícia, ter longos prazos para efetuar uma perícia, emitir o laudo, que demoraria muito mais, tornaria o processo muito mais lento, menos objetivamente positivo, principalmente para o trabalhador. Nós sabemos que há o princípio da proteção, então também, muito pelo princípio da proteção, a ideia é que, assim, se o juiz perceber que pode ser substituído por uma prova técnica simplificada, o médico ele será ouvido de forma mais célere, mais simples, menos burocrática, para que ele dê a sua opinião a respeito daquela pericial, e dispensando também o custo da prova pericial, que é muito mais alto. Então, nós temos aí economia processual, celeridade, proteção do trabalhador. Então, o juiz ele pode discordar do laudo, ele está vinculado ao laudo ou não? Não. O juiz não está vinculado ao laudo e ele pode discordar desde que fundamente a respeito disso. Também inteligência do Código de Processo Civil. Portanto, duas perguntas. A perícia, ela pode ser substituída por uma prova técnica simplificada? A perícia ela é obrigatória sempre nos casos que se precisar de uma opinião de profissional? Não. Se precisar de uma opinião profissional, nem sempre a perícia vai ser a única saída. Pelo contrário, a saída mais prática, mais rápida, é uma prova técnica simplificada. E a segunda questão, o juiz ele pode discordar do laudo ou ele está vinculado àquele laudo? Ele precisa aceitar os fatos só porque aquele profissional ele tem sim o domínio da técnica, o médico, o engenheiro, ele tem sim o domínio da técnica, mas o juiz não pode discordar? Não, o juiz pode discordar desde que de forma fundamentada, 479 CPC. Então, a prova pericial, como todos os princípios que a gente sempre vê, o princípio da prova, da perícia, ele não é absoluto. Então, o juiz pode discordar, pode ser substituída por algo mais simplificado, mas a regra será a perícia sempre. Bom, depoimento pessoal e a inspeção judicial. Olha, no final dessa revisão, eu tenho duas questões. Uma vai ser referente justamente ao depoimento pessoal. De forma mais precisa, vai se referir à confissão e o fato do acontecimento, da possibilidade de revelia ou de confissão dos fatos alegados. Bom, então vamos lá, para a gente prestar bastante atenção. O depoimento pessoal, qual o maior objetivo do depoimento pessoal? É a oitiva das partes. Qual é a maior prioridade quando se trata de ouvir as partes, de ouvir o reclamante, de ouvir o reclamado? É tentar buscar uma confissão, que é uma prova segura, que é uma prova obtida especificamente no depoimento pessoal. Pode ser determinado de ofício pelo juiz, caso ele ache necessário, e pode ser também solicitado por requerimento da parte, conforme o 848 da CLT, desculpe. Agora temos a inspeção judicial, 481 CPC, o juiz examina pessoas ou coisas para esclarecer as dúvidas. Ele pode agir de ofício ou a requerimento das partes. A inspeção judicial, ela cabe muito bem quando o juiz ainda não está convencido a respeito das demais espécies de provas que nós já estudamos agora, que nós acabamos de revisar. Então, o juiz, ele achando que pode ser frutífero, pode ser mais rápido para o processo também, ele mesmo examina, ele mesmo pode ir no local dos fatos,
ele mesmo pode ir até a planta de uma empresa, por exemplo, ou de onde se necessitar para se conferir os fatos e esclarecer dúvidas. Então, o juiz tem esse poder, seria uma prova daquelas que o juiz vê com os próprios olhos, portanto, é uma prova diante de escassez de outras provas, pode ser uma boa solução para que se faça rápido o exame e que se produza uma prova de forma rápida e uma prova também que o juiz tenha total confiança, pois ele vai poder conferir ele mesmo. Bom, então, na linha processual, nós andamos aqui pela instrução processual, correto? Agora nós vamos tratar justamente do encerramento dessa fase, previsto no artigo 850, em combinação com 832 da CLT. As etapas finais da audiência. Primeiro, alegações finais orais, princípio da oralidade no direito do trabalho. 10 minutos por parte. Tentativa de conciliação, princípio da conciliação. Viu como os princípios que a gente estudou no começo, eles sempre retornam? Tentativa de conciliação deve ocorrer 2 vezes, no mínimo, obrigatoriamente, logo no começo da primeira audiência e depois, antes da prolação da sentença. São os momentos obrigatórios. Se não houver essa segunda tentativa, o processo é declarado nulo. Após isso, o juiz profere a sentença e pode tanto resolver o mérito ou extinguir o processo sem resolução de mérito, né? 203, parágrafo 1º do CPC, conforme nós já estudamos no processo civil. Jurisprudências essenciais. São leituras que vão fortalecer o nosso conhecimento, são leituras rápidas, súmulas e OJs, são textos curtos, porém textos interpretativos das lacunas da lei, portanto, textos de leitura obrigatória. Nós temos aqui a súmula 8 do TST, que nós já vimos hoje. Documentos novos, só com justo motivo. Súmula 357 do TST. Testemunha com ação contra a mesma empresa não é suspeita por esse motivo. Pode ser suspeita caso preencha outro requisito, caso incorra em outra violação prevista em relação à suspeição. Mas o fato de apenas a testemunha já ter uma ação contra a mesma empresa não a faz suspeita por si só. Perfeito? A súmula 364 do TST, ela diz que o adicional de periculosidade não pode ser fracionado, não pode ser parcelado. A súmula 453 do TST trata da desnecessidade de perícia se o adicional é pago de forma espontânea, que nós acabamos de tratar também, salvo engano, no slide 4 ou 5. E a OJ 278 da seção de dissídios individuais 1, a SDI 1, dispensa-se a perícia em caso de pagamento espontâneo, confirmando aquilo que nós já vimos e confirmando a súmula 453. As dicas de ouro aqui. Não há rol prévio, nem intimação prévia de testemunhas. Isso é muito importante. A CLT ela é diferente do CPC nesse caso. Por isso, aqui é a dica número 1. Não há um rol prévio e não sumário 3, sumário 2, inquérito de apuração de falta grave 6, 3, 2, 6. O artigo 818 da CLT e o 373 do CPC,
eles falam do ônus da prova, que nós vimos aqui qual é a regra e quais são as exceções. Por exemplo, só para lembrar umas exceções da aula, no caso de nós termos que provar a jornada de trabalho. No caso da jornada de trabalho, o ônus da prova ele é invertido, porque muitas vezes é o empregador que tem o sistema, que tem o controle. Então, na alegação de algum problema com a jornada do trabalho, com questão de horas extras, por exemplo, o nosso ônus ele volta geralmente para o empregador. Ele que tem as ferramentas técnicas e também todo o aparato para registrar. Portanto, o ônus se volta para ele, na grande maioria das vezes. A prova pericial é obrigatória quando se tratar de pedido de insalubridade e periculosidade. São as duas únicas vezes em que a prova pericial ela é obrigatória. No entanto, nós já falamos aqui algumas vezes sobre as exceções. Se o empregador já pagou esse valor referente ao adicional, não há necessidade dessa produção de prova, porque se presume que foi aceito por ele, se presume que o empregador ele concorda. Então, se ele concorda, não há o que provar, não há interesse em provar. Então, conciliação deve ser tentada 2 vezes, no mínimo, né, que são aquelas vezes obrigatórias, logo no início da primeira audiência e antes da prolação da sentença. Senão, o risco é nulidade. Documentos novos, só com justo motivo ou posterior aos fatos, e o juiz dará o valor adequado e decidirá se é permitido ou não, se é interessante ou não, para que se prove os fatos e o direito. Bom, parte muito importante aqui da nossa revisão é fazermos questões. Essa questão aqui é do ano passado e se tratava do tema que nós estamos falando hoje. Se trata de provas no processo do trabalho. Caiu no exame da ordem do ano passado, na primeira fase, e eu vou ler o enunciado aqui. Em determinada reclamação trabalhista, com a presença das partes e dos advogados, ocorreu a primeira audiência, apenas para a tentativa de conciliação, que não teve sucesso. Então, o juiz percebeu... Não, perdão. Então, o juiz recebeu a defesa e deferiu as provas testemunhais e os depoimentos pessoais recíprocos, sob pena de confissão, designando a data da instrução. Chegado o dia da audiência de instrução, as partes foram apregoadas e nenhuma delas estava presente, não havendo qualquer justificativa para as ausências. Assinale a opção que indica o que deve ocorrer com esse processo. A. O juiz deverá designar nova audiência. B. O juiz deve aplicar a confissão somente em desfavor do autor. C. O magistrado julgará de acordo com a distribuição do ônus da prova. D. O processo será arquivado. Vale a pena ressaltar que é uma questão muito interessante, porque faz a gente pensar por algo... O que acontece? O que acontece? O juiz deferiu as provas testemunhais, o juiz deferiu os depoimentos, eles seriam feitos, e na instrução não foram.
nenhuma das partes. O que acontece? Essa questão, ela pode vir a confundir a gente, porque no começo da matéria de direito processual do trabalho, a gente viu que na primeira audiência, se há ausência deles, a gente sabe o que acontece, né? Na ausência do autor, o processo é arquivado. Na ausência do empregador, né, do reclamado, aí já há confissão em relação aos fatos alegados pelo autor, se essas faltas não forem justificadas, obviamente. Só que não funciona da mesma forma como a gente viu em relação à primeira audiência. Eu já dei um tempo, né? Você que está vendo posteriormente pode congelar, ler melhor o enunciado e responder aquela que você acha melhor. Se você já tem o palpite, fale mentalmente aí, e agora nós vamos revelar qual é a resposta certa. É a letra C. O magistrado julgará de acordo com a distribuição do ônus da prova. Por quê? O que acontece? Nessa situação, as duas partes, elas não comparecem, elas não justificam, então ninguém vai à audiência de instrução na reclamação trabalhista, ninguém foi. O juiz, ele não pode aplicar a revelia ou a confissão ficta para ambos. Ele vai ter que decidir, né? Então, o que acontece aqui? O magistrado, ele vai ter que decidir o processo com base nas provas e alegações presentes nos autos, naquelas já produzidas ou na petição, ou que acompanharam a petição inicial, ou aquelas que acompanharam a contestação, a resposta do réu. Isso significa que o juiz vai analisar as provas já apresentadas, como a defesa recebida, as provas e depoimentos pessoais deferidos, e decidirá conforme a distribuição do ônus da prova e demais elementos disponíveis. Resumindo, sem a presença das partes, o julgamento será pautado pelas evidências já fornecidas e pelos dispositivos legais pertinentes ao caso. Pois bem, essa é uma questão que vale a pena retornar e analisar, mas essa é a questão. O juiz vai ver, bom, a parte já juntou aos autos tal documento, mesmo não tendo ido, e o ônus da prova correspondia a ela. Tá, então ela já provou algo que cabia a ela. Agora, o reclamado não. Ele não. O que ele alega, ele não juntou o processo de forma a fortalecer aquilo que ele está dizendo. Então, o ônus da prova dele está vazio em relação àquele fato que ele alegou, que ele tentou impedir, que ele tentou extinguir do autor. Ele não conseguiu alegar apenas com o que ele já tinha juntado ao processo. Ou seja, o juiz vai ponderar e vai dar razão àquele que já completou o ônus de provar aquilo que alegou. No caso aqui desse exemplo que eu estou dando, bem breve, seria o reclamante. O reclamante, ele alegou e juntou a prova. O reclamado alegou, mas não juntou a prova. Nenhum deles foi a, a nossa a nossa audiência de instrução. Então, aquele que já provou, aquele que já cumpriu com seu ônus de prova, vai ter vantagem na interpretação do magistrado. Essa é a questão. Então, nós temos que analisar essa questão, uma questão muito capciosa, que é muito importante fazer exercício por isso. A gente vai aprendendo como o examinador pode vir a pegar a gente numa eventual questão. Quanto mais questões a gente faz, mais a gente fortalece aquilo que a gente estuda. Diria até que a verdadeira revisão ela só vem acompanhada de questões. Então, essa é uma questão
muito peculiar, muito especial, e nós temos aqui a revisão dela. Foi a última da OAB a respeito de provas e foi no ano passado. Agora nós temos uma outra questão para a gente fechar nossa revisão, e ela dá o seguinte enunciado. Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária de Sabonete Silvestre Limitada. Tá. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho, mas que não recebia horas extras integralmente. Já a defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada já foi escorreitamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular. Na audiência designada, cada parte conduziu 2 testemunhas que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem indagações e o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente à testemunha. Aqui está o ponto. Contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele, que em seguida perguntaria à testemunha, repassaria as perguntas feitas pelo patrono à testemunha. Diante do incidente instalado e de acordo com o regramento da CLT, assinale a alternativa correta. A. Correto estava o advogado, pois de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas diretamente à testemunha. B. A CLT não tem dispositivo próprio, daí porque poderia ser admitido tanto o sistema direto quanto o indireto. C. A CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando perguntas feitas diretamente pelo advogado com indagações realizadas pelo juiz. D. Correto magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. E aí, qual o palpite de vocês? Qual o seu palpite para essa questão que foi aplicada no exame da ordem em 2017, no exame 24? Uma pergunta também que pega principalmente aquela pessoa que sabe que estudou o CPC e tem dúvida se isso de fato está na CLT ou não. O examinador, sabendo que essa dúvida pode ser uma dúvida comum entre todos nós, ele fez justamente para isso. E a resposta é: correto, magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. O que quer dizer isso? É aquilo que está previsto no artigo 820 da CLT. Esse artigo diz o seguinte: as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. O que acontece? A CLT não adotou o sistema de cross-examination, que é esse sistema onde pode ser perguntado, sim, diretamente à testemunha. Essa é a diferença. A CLT não adotou isso, mesmo após a reforma trabalhista. Permanece o texto como está no 820 CLT que acabamos de ler. Desse modo, as perguntas das partes serão direcionadas ao juiz, que deverá formulá-las à testemunha. O que acontece aqui? Por que vocês acham que o juiz ele recebe primeiro a pergunta e depois ele formula para a testemunha? Porque isso é uma proteção, é o princípio da proteção ao empregado. Quando o advogado do reclamado, da empresa reclamada, for fazer uma pergunta, o juiz ele servirá de filtro
para fazer um equilíbrio, para tentar ali na instrução almejar uma certa equidade. Ele vai balancear as diferenças entre as partes. Então, essa é a verdadeira intenção do porquê ter sido mantido esse antigo sistema na CLT. E é uma diferença muito grande em relação ao CPC, que poderia, inclusive, induzir a se marcar o X na letra A, por exemplo. Porque nós sabemos que, subsidiariamente, CPC é amplamente aplicado, sim, nas questões trabalhistas processuais. Mas, no entanto, esse caso particular, que é um caso que a gente não pode esquecer, que diz que o juiz, ele sim, ele recebe a pergunta do advogado e ele repassa a testemunha para tentar fazer uma equidade, para tentar proteger a parte hipossuficiente. E é isso. O slide vai ficar. Muito obrigado. E o slide vai ficar à disposição de vocês também, com a organização, a coordenação da monitoria, para que vocês tenham amplo acesso também a eles. Olha, muito obrigado mais uma vez. E digo a vocês, muitas questões têm que ser feitas. Temos que fazer bastante questões, que é assim que a gente vai entendendo, principalmente em relação à OAB, como é que eu costumo dizer, a malícia do examinador, tá? Então, quanto mais questões a gente faz, mais pronto a gente tá para o desafio final, tá? E na semana que vem, nós vamos tratar a respeito já da fase posterior à instrução, que é sentença e coisa julgada, depois cumprimento de sentença e ação rescisória, para a gente revisar tudo que a nossa querida professora Zeima já nos explicou em sala de aula, tá bom? E, no mais, agradeço muito a todos vocês e me coloco à disposição sempre para que a gente troque matérias, troque ideias e para a gente se ajudar junto, para a gente aumentar cada vez mais o nosso conhecimento, tá bom? Então é isso. Finalizo por aqui e um grande abraço a todos. Até a próxima.